4 dicas para fazer apresentações profissionais hoje. Vamos fazer a apresentação realmente que encanta, que alcança o objetivo, que prende a atenção das pessoas, a atenção dos alunos, que realiza a sua venda, que te promove. A apresentação não faz o milagre sozinho, mas ela pode e vai te ajudar. Se você utilizar essas 4 dicas, as pessoas vão olhar e falar assim, caramba, que apresentação bem feita. Você já foi vítima de uma apresentação ruim, traumática, em que o professor começa a entrar na sala de aula e começa a ler um monte de tela, e o máximo que ele desperta na gente é o tédio? Ou pior, você já foi o causador desse trauma em alguém? As nossas apresentações podem nos ajudar ou podem contribuir para a geração do tédio. Ela pode ser um efeito potencializador da sua informação, ou ela pode ter um efeito contrário e afastar as pessoas do conteúdo que você quer apresentar. Nesse vídeo, eu quero trazer 4 dicas para você elevar o nível da sua apresentação. E ela vai passar a ser um grande aliado na sua comunicação, na sua entrega, no seu conteúdo. A primeira dica, né? A primeira dica é a narrativa visual. Como assim? A gente aprende na escola, quando vai fazer uma redação, que a nossa redação tem que ter coesão e coerência. Os parágrafos têm que ser interligados. Quando você pega um parágrafo, você sabe que ele está naquele local. A introdução tem cara de introdução. O primeiro parágrafo do desenvolvimento tem cara de primeiro parágrafo de desenvolvimento. É o que a gente diz do começo, meio e fim, igual um filme mesmo. Aquela parte do filme tem que encaixar naquele lugar. O local em que aquela cena está não é aleatória. No texto também, aquele parágrafo não é aleatório. Os nossos slides, as nossas telas, as nossas imagens também não são aleatórias. Eu coloco uma tela em um determinado local compondo um todo. Não é um somatório de telas isoladas que formam uma apresentação. Todas as telas juntas vão formar a nossa apresentação. É como se fosse um pequeno pedaço do quebra-cabeça, do todo. Então, nós temos que enxergar como um todo a nossa apresentação para que ela tenha um começo, um meio e um fim. Que ela tenha uma unidade, que ela tenha um desenvolvimento. Eu vou utilizar como referência as telas que eu fiz de um vídeo sobre marketing pessoal. Essa aqui foi a capa do vídeo, mas eu vou passando as telas para que você possa visualizar em que todas elas eu trabalho com o mesmo fundo que está com esse degradê, que sai de um azul claro para um azul mais escuro. Tenho essa faixa no centro, que ela se desloca, em determinados momentos aparecem informações de destaque na faixa. Mas basicamente eu tenho uma fonte branca, uma faixa e um fundo azul. Em determinados momentos aparecem certas imagens, né, que são coerentes para a minha apresentação. E aqui eu tenho uma quebra. Eu tenho uma quebra em que eu saio só de texto e venho para uma apresentação de alguns elementos. E eu vou desenvolvendo esses elementos na minha apresentação. E olha só. Olha como que mesmo saindo de um elemento para o outro, parece que eu tenho aqui uma tela só com várias informações. Na verdade, são várias telas que têm essa unidade visual bem destacada. Eu consigo destacar a informação que eu quero e as outras estão quase que ocultas. E a que eu quero falar está com destaque. Então, aqui eu estou voltando, só para a gente fazer a transição como um todo. Então, quando eu estava explicando sobre esses tópicos, eu vou avançando e olha o efeito que causa. E vou avançando. Aqui eu trago o todo. Depois, eu vou avançando mais. Então, repara que eu tenho os mesmos elementos o tempo todo na minha apresentação. Isso é a minha identidade visual dessa apresentação. Eu escolhi algumas cores e vou trabalhando com elas ao longo de todo o meu material. E assim a gente consegue perceber que qualquer uma dessas telas, quando eu saio da apresentação e vejo o conjunto como um todo, a gente percebe que as telas são muito parecidas, mesmo as que quebram um pouco essa lógica e trazem os personagens, ela mantém uma unidade visual. Então, ter a unidade visual na sua apresentação vai dar esse ar de profissionalismo. Né? E quando você entra numa casa que foi preparada por um arquiteto e sem entender de arquitetura, a gente percebe que aquela mesa, aquele lustre e o quadro
e a parede estão em harmonia, tudo aquilo combina, né? E uma coisa não depende da outra. Você pode pôr outro quadro, você pode pôr outro vaso, mas combina, aquela parede ficou harmônica. Essa é a construção. Então, uma janela, ela conecta com todo o restante da casa. Então, um elemento que você coloca na sua apresentação, ele conecta com a apresentação como um todo. Eu posso utilizar algumas quebras mantendo a identidade visual do meu projeto. Você vê que eu trago aqui eu trago uma separação retangular apresentando os elementos, depois eu trago uma separação circular e mesmo assim a gente consegue desenvolver todo o projeto. Pensa na sua apresentação formando um quebra-cabeça, né? Cada tela é um pequeno pedaço desse grande quebra-cabeça. Que história que a sua apresentação conta? E isso não tem a ver com o texto. Tem a ver com esses elementos que vão trazer uma identidade visual, que vão possibilitar um começo, um meio e um fim. Você fala, Patrick, mas eu não sei fazer isso na prática. Como é que eu vou fazer isso na prática? O Canva ajuda a gente. Como? Quando nós vamos aqui no início, e ele te fala, o que você quer fazer? Você fala assim, eu quero fazer uma apresentação. Beleza, já abre uma apresentação. Abriu aqui em branco. Repara que ele tem os designers aqui. E muitas vezes tem várias páginas. Coloquei um aqui. Ele tem aqui, ó, sugestões das telas. Ele tem 10 telas. Olha que interessante. Eu já consigo ver uma unidade visual com base nos modelos. Olha, ele já me dá esses modelos. E aqui a gente já vai... Você utiliza os modelos e vai adequando para o seu conteúdo. Então, teve um design que já pensou, mantém os elementos, mantém a fonte, mantém as cores. Aqui você cria essa unidade visual, sem ter que fazer muita coisa. Utiliza o Canva para isso. Com o passar do tempo, você vai brincando com os elementos, vai mantendo os elementos e vai criando a sua própria unidade visual. Mas nessa primeira etapa, utiliza o Canva, tá? O segundo passo é, seja ousado. Como assim seja ousado? Quebre a lógica de um monte de texto nas nossas apresentações. Só texto, 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 texto. A sua apresentação ela tem que complementar a sua fala. Ela tem que gerar uma curiosidade para a pessoa prestar atenção naquilo que você está dizendo e não ficar lendo a tela. Porque se for para ler a tela, a gente manda um informativo por escrito. Se nós estamos juntando os elementos, igual aqui agora, eu estou falando com você e estou mostrando essa tela. Se aqui tivesse um monte de texto, você estaria lendo os textos e não me ouvindo. Quando eu utilizo um elemento que causa uma surpresa, que causa uma quebra, você vai olhar para a tela e falar assim, como assim? E vai prestar atenção naquilo que eu estou te dizendo. O ousado, muitas vezes, pode ser com cores, com forma, né? Com imagem. Nessa imagem aqui mesmo, eu estou quebrando o padrão que a gente costuma ver. Olha que diferente, é uma tela diferente. Né? Não é assim, a gente não vai para uma aula e vê esse tipo de imagem. Existe uma ousadia da minha parte. E não estou falando, tá vendo? Que não é nada, uau, que incrível, nunca faria uma coisa dessa. Não, é uma imagem. Deixa eu voltar para aquela apresentação, onde eu falo da ousadia que é diferente. Eu coloco uma faixa desse tamanho no meio da minha apresentação, que quebra e minha faixa vira. Existe uma ousadia de quebrar o padrão, de ser diferente. Quando eu vou avançando e eu vejo, olha só essa descida, eu vou descendo alguns elementos. É diferente. Eu estou falando aqui, você pode assistir a aula, você vai ver como que isso se encaixa. É diferente essa entrada, essa saída, toda essa transição. E essa parte, então, é muito diferente. A gente não vê isso. Não é comum esse tipo de apresentação. E aí gera um efeito muito positivo, que é assim, nossa, que legal, que diferente. Como ele é cuidadoso, como ele é caprichoso, como ele é criativo, como ele é habilidoso. E é isso que eu quero que você utilize e tenha nas suas apresentações. Porque as pessoas estão avaliando o que você diz e como você diz. Se o seu conteúdo é muito bom e está sendo apresentado de uma forma chata, a média da avaliação vai cair. A pessoa vai olhar e falar assim, o conteúdo é legal, mas foi chato pra caramba. Se o conteúdo é raso e a apresentação é muito bonita, eleva a qualidade do conteúdo.
Então, apresentações bem feitas elevam a média da percepção do conteúdo que está sendo apresentado. Para tímidos é perfeito. Por exemplo, eu tenho uma característica de ser tímido. Se eu chegar sozinho em um grupo, eu não sou o cara que sai falando, comunicando, que interage com todo mundo. Eu não sou essa pessoa. Eu tenho as minhas dificuldades de expor. Quando eu coloco dentro de uma apresentação que eu me sinto confortável para falar, aí eu cresço diante da apresentação, porque é como se eu tivesse um respaldo, é como se eu tivesse bem vestido para ir para algum evento. Você olha no espelho e fala assim, caramba, como eu tô bem. A apresentação causa esse efeito. Você traz a apresentação e fala assim, caramba, desse jeito aqui eu consigo falar sobre esse assunto, porque ela te dá um respaldo. Você tem sido ousado? Né? Seja ousado. Arrisque-se. Uma outra dica é assim, aqui está criação AI. Como assim, né? Criação AI é a sigla em inglês para inteligência artificial. Ouse e brinque, explore o universo da criação com inteligência artificial. Eu não sei desenhar nada. E se eu não sei desenhar nada, eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar das imagens que são disponíveis, vou utilizar da internet. Quando a gente vai para a internet, muitas imagens já são muito batidas, as pessoas fazem isso há muito tempo. Só que agora a gente consegue criar elementos novos. Existe um site que te permite tanto criar quanto pesquisar. Aqui, ó, lexica.art. Existem vários outros, é um que eu gosto. Imagens aqui que foram criadas por inteligência artificial. Você pode pesquisar um tema e aí você vai ver essas imagens. Então entra aqui, tem imagens que são diferentes do que a gente está acostumado a ver, que podem enriquecer muito a sua apresentação. Aí entra uma grande observação que é a primeira dica. Mantenha a unidade visual. Se você vai colocar um estilo de imagem, mantenha esse estilo de imagem. Tá? Então você percebe que são concepções artísticas muito diferentes. Aqui eu tenho um desenho, uma característica de um anime. E aqui eu tenho uma construção que já parece mais realista, né? Já tem um efeito mais cinematográfico. Utilize o mesmo estilo. Quando a gente vai criar essas imagens, aqui no Lexica, a função dele é que ele te mostra qual foi o comando utilizado para construir essa imagem. Então, se a gente copiar esse texto, a gente provavelmente vai construir imagens parecidas, não iguais, imagens parecidas. Aqui é porque quando ele apresenta 4 variações. Para o mesmo comando, ele já te dá 4 possibilidades. E ele te mostra quando essa pessoa digitou esse comando, saíram 4 imagens diferentes. Para você entender melhor e brincar com essa criação, eu fiz um vídeo mostrando como que eu ilustrei o livro da minha filha. Foi meu primeiro contato até com a inteligência artificial para a criação de imagens. E eu fiz um vídeo especificamente sobre isso. Assiste com calma, preste atenção nele e lá você vai entender como que a gente cria imagens. Então, crie imagens para suas apresentações, para poder quebrar o padrão, para criar esse dinamismo, para poder usar. Então, utilize mesmo, está disponível essas apresentações. Tem sites que são pagos, tem informações, tem opções que são de graça, tem como a gente pesquisar naquilo que já foi feito, tem muitas opções. O que não dá é para a gente não entender como é que isso funciona, começar a brincar, né, se apropriar dessa oportunidade de fazer apresentações que realmente são diferentes, que geram esse impacto. Fala assim, uau, que massa, que diferente. Parece ser simples, é um assunto. Como assim? É um assunto por tela, um assunto de cada vez. Aqui é mais fácil fazer um assunto por vez do que fazer um monte. Lembrando, quando a gente coloca um monte de coisa, você coloca um monte de texto, é porque você está inseguro sobre o texto. Você está inseguro sobre aquilo que você quer dizer. E se você está inseguro, você quer colocar o texto para caso você esqueça, você lembre. Então está demonstrando que você não está preparado para aquilo, as pessoas percebem. Quando você coloca um tópico e aquele tópico te lembra do que deve ser dito, você desenvolve. Então, como você já estudou, você sabe o conteúdo, você sabe o que você vai falar, a sua tela tem que trazer esse guia da sua apresentação. Ela não tem que trazer por escrito aquilo que você vai dizer.
Então você vai colocar um assunto por vez e não é o assunto todo. É um pedacinho, é algo que te lembre do que será dito. Que te lembre e que para a pessoa também fique registrado. Olha, vamos ver isso aqui. Isso aqui eu abri na internet e coloquei uma apresentação da Segunda Guerra Mundial. Isso aqui é o que a gente via muitas vezes na faculdade. Olha só, causa da Segunda Guerra Mundial. E tem dois tópicos enormes. Qual que é a chance da pessoa ler isso aqui junto com o professor? Se o professor começar a falar do assunto, a pessoa está lendo. Se o professor está lendo, ele está lendo em outra velocidade. E aí, quando outra pessoa lê, aí é pior ainda. Porque se começa a falar assim, vamos convidar alguém aqui para ler. O professor acha que está gerando um entrosamento entre as pessoas que estão participando. Beleza, eles vão participar. Só que muitas vezes os outros começam a ler as próximas partes para não ler errado. Ele não está preocupado com o conteúdo, ele está preocupado com o texto para saber se ele vai conseguir ler bem aquele texto. E aí perdeu o foco. O foco deixou de ser o conteúdo, deixou de ser a ideia, e a pessoa está preocupada com a leitura dela. E aí quem é mais tímido começa a transpirar, começa a suar a mão, vai escondendo atrás do outro da cadeira. Nossa, será que ela vai pedir para me ler? Será que não sei o quê? Não é isso que a gente quer causar. Você não quer criar um afastamento, né, uma desconexão com a pessoa que está te ouvindo. Você quer conduzir ela no processo. Então, esse tipo de apresentação, ela atrapalha o seu desenvolvimento. E aqui você tem dois tópicos com texto, né, é grande, é feio. Além de ser feio, é ruim. Você cria uma desconexão com a pessoa ou com as pessoas. Você perde a sua plateia aqui nesse momento de trazer textos grandes. Chega disso. Isso aqui é quem estava fazendo um trabalho, não sabe falar do assunto, copiou de algum local, colou aqui, vai chegar na frente da turma e vai ler. É extremamente amador e a gente não quer criar isso. Eu poderia ter trago todos os elementos da tela de uma vez. Todos. Porque a pessoa bate o olho aqui, ela já vai vendo os personagens, já vai reconhecendo um ou outro, beleza. Mas quando eu trago o destaque, fica claro que eu estou falando desse personagem, desse elemento aqui. Depois eu vou mudando. E aí eu levo o destaque para aquele outro, mesmo que as informações fiquem na tela. Eu vou avançando. No final, eu trago tudo. Mas aí já entra no aspecto de revisão. Eu já trouxe os panoramas individuais e agora eu quero sim trazer o todo. E aí eu utilizo, né, dessa visão para trazer o todo. Eu faço isso em outro momento, que é aqui, ó, quando eu coloco aqui. Nós temos um desenvolvimento de uma ideia. Eu posso trazer todos os elementos de uma vez, ou eu posso ir avançando. E nessa hora é que as transições são tão importantes. Porque transição não é para deixar a sua apresentação papagaiada, deixar a sua apresentação cheia de movimento inútil. Repare que como a transição aqui de uma tela para outra, porque isso aqui é uma outra tela. Vou voltar. Repare que nesse momento eu tenho uma primeira tela, aqui é uma segunda tela. Todos os elementos são iguais. O alfa mudou. Apareceu e a bolinha foi pro deslocou e o alfa apareceu. Deslocou e o beta apareceu. Deslocou e a versão final apareceu. Então, eu poderia ter apresentado essa tela desse jeito e vim conduzindo a pessoa e dizendo sobre os 4 passos aqui, os 4 elementos que eu estou dizendo nessa aula. Só que se eu fizer desse formato, se eu fizer desse jeito, eu estou falando de uma primeira pessoa, está vendo o segundo. Eu estou falando do segundo, ela está vendo o primeiro, ela está vendo o último. Então, ela se dispersa no meu próprio conteúdo. Quando eu quero falar do todo, aí sim eu trago o todo. E depois a gente vai avançando nos conceitos. Você vê que as construções vão crescendo. Não tem problema nenhum utilizar várias telas. Muito melhor você usar 50 telas do que usar 5. Deixe a sua tela para ser mais ilustrativa, para poder criar essas imagens que muitas vezes só as palavras não conseguem. Então, para descrever essa cena é difícil, mas eu mostro a cena. E aí todo mundo consegue visualizar a mesma cena. E meu texto compõe isso. Eu coloco uma palavra, 2 palavras, uma frase,
para enriquecer aquilo que eu quero demonstrar. Mas não precisa ter medo. Fala assim, nossa, mas quem vê minha apresentação aqui, só a apresentação, não vai entender nada. Não é para entender. Porque se for para entender, é um outro tipo de conteúdo, de material. Aí você está fazendo uma apostila, você está fazendo um livro, você está fazendo, não sei, um filme, alguma outra coisa. Mas que é para exemplificar a sua fala, você vai trazer mais elementos visuais, criar uma unidade para esses elementos visuais, brinque com os elementos visuais e deixe que a atenção da fala, a lógica, a coerência das palavras vem através de você, da sua explicação, da sua fala e não da sua apresentação. A sua apresentação e você se complementam para construir essa exposição eficiente, efetiva, que convida a pessoa a fazer uma jornada com você passo a passo. A apresentação não vai sozinha. Ela complementa. Se for para escolher uma das duas coisas, joga a apresentação fora e fique só com você. Fique só com a sua fala, só com a sua apresentação. Existem apresentações incríveis que tem só o palestrante e não tem nenhuma tela. Se for utilizar a tela, que ela some ao que você está dizendo. Que ela seja um recurso para enfatizar o seu conteúdo, a sua mensagem. Não precisa ter medo e encher de texto, porque se eu esquecer e se eu não sei o quê. Não precisa se preocupar. Coloque os tópicos que vão te ajudar a lembrar do assunto. Você estudou o assunto, você sabe o assunto, você trabalha com isso, né? Você fala sobre isso. Eu poderia ter feito toda essa apresentação com uma única tela. Essa tela aqui. Essa tela tem aqui as 4 dicas para fazer apresentações profissionais hoje, que são narrativas visuais, seja ousado, criação com inteligência artificial e um assunto de cada vez. Um assunto por tela. Eu poderia fazer isso. Só que aqui um assunto por vez, você concorda que eu estou quebrando as próprias regras? Quando eu estou lendo o título, você está lendo o restante. Quando eu estou lendo aqui o restante, você está vendo outros elementos do título. Como eu já falei de tudo, agora sim, no final, eu fecho e entrego todos os elementos prontos. Olha, quando vou voltar a apresentação para o começo. Aqui está a nossa apresentação. Então, 4 dicas para fazer apresentações profissionais. Hoje eu começo. E aqui eu venho. Narrativa visual, super importante. Beleza. Seja ousado. Repara que ela está se deslocando. E eu fiz isso para criar essa unidade visual. Além de trazer os mesmos elementos, a mesma imagem, eu queria dar um movimento para essa apresentação. E aí essa personagem principal nossa aqui, ela vai se deslocando ao longo da tela, enquanto eu vou trazendo os novos elementos. Mas eu tenho a mesma fonte, no mesmo tamanho, e ela está no mesmo lugar. Um assunto por vez, não trago todos. No final, a gente volta, prepara para poder fazer uma finalização. E aqui eu tenho uma revisão dos 4 passos, dos 4 elementos. Eu faço a narrativa visual, eu faço a ousadia, a criação com inteligência artificial em um assunto. Um assunto por tela, né? São tópicos que sozinhos talvez não gerem o entendimento necessário. Mas quando a gente soma a minha fala com mais com o que eu estou demonstrando, a gente consegue casar tudo e criar essa apresentação. A apresentação não é só a tela. E a apresentação também não é só a minha fala, é todo o conjunto. Retire todo o excesso. Retire todo o excesso. Fique com o fundamental, com uma imagem, uma palavra, um tópico, e vai criando essa evolução na sua narração, no seu desenvolvimento. Eu tenho certeza que suas apresentações vão alcançar novos patamares, novos níveis. Sim, é mais fácil do que parece, tá? Quando a gente coloca menos elementos, é mais fácil combiná-los. Uma sala que tem um quadro e uma parede é mais fácil. Você pega um negócio bagunçado, cheio de imagens, sofá, objetos, uma coisa eraiada, organizar esse trabalho. Então vai montando imagem, palavra, coloca a palavra dentro da imagem, coloca com destaque, contraste. Contraste que eu falo é para, nesse caso, você vê que eu coloco um fundo
para a palavra para não ficar brigando com o meu texto. Então, certifique-se de que está legível. Legível. Olhou, falou assim, eu consigo ler isso aqui tranquilamente, fácil. Se eu não consigo ler, muda a cor da fonte. Se não consegue ler, põe um fundo. Só para te mostrar, ó, eu poderia ter feito sem essa imagem de fundo, olha. A leitura complica, mas quando eu coloco a imagem, quando eu coloco o fundo, fica mais fácil de ler. É isso. Observe o que você gosta, observe a harmonia e vai tentando brincar. Vai tentando fazer telas limpas, suaves, e sua apresentação vai chegar num patamar muito, muito diferente. Tá? Vamos junto. Logo vem novos vídeos com técnicas, teorias. O importante é que você comece a praticar, comece a ficar antenado. O objetivo desse vídeo é que você abra os olhos e fale assim, nossa, eu consigo fazer isso. Nossa, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que parar de fazer do jeito que eu fazia antes. Esse é o objetivo do vídeo. A minha preocupação é como se fosse se você estivesse aprendendo música. Eu quero que você aprenda algumas notas e com essas notas você toca qualquer música. Não vou ficar ensinando música por música. Aprende uma escala, aprendeu uma escala? Beleza, vamos aplicar. Então, entenda esse conceito como uma visão macro e agora a gente tem que praticar, aplicar para trazer isso para a nossa realidade. Ficou alguma dúvida? Me diz. Se gostou, diz se gostou. Se não gostou, marque que não gostou. Sua opinião é muito importante para mim. Eu quero ser cada vez mais efetivo, né, na sua construção para que seja realmente transformador, que seja prático e é mão na massa. Vai lá, coloca, faz. O que deu errado, me conta que deu errado. O que deu certo, me conta que deu certo. Ficarei muito feliz de saber. Um grande abraço para você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.